Nós vamos falar hoje sobre as espécies de jurisdição. Para isso, nós temos que ter em mente que a jurisdição é una. A jurisdição ela não comporta divisões. Ocorre que a doutrina ela classifica, ela apresenta determinadas classificações para a jurisdição, especialmente para fins didáticos. Nós vamos falar um pouquinho dessas classificações que ocorrem com uma maior frequência, que são trazidas com uma maior frequência pela doutrina. E quais são, então, as classificações, as espécies de jurisdição? Nós podemos classificar a jurisdição quanto à origem. Quanto à origem, nós temos a jurisdição legal e a jurisdição convencional. Jurisdição legal seria aquela jurisdição permanente, que nasce com a investidura do juiz no cargo, com todas as atribuições inerentes a esse cargo. Então, eu tenho uma jurisdição permanente, pode ser acionada, por qualquer interessado. E essa jurisdição legal, além de ser permanente, ela nasce com a investidura do juiz. Então, ela pressupõe a investidura do juiz no cargo, com todas as atribuições inerentes a esse cargo. Ao lado da jurisdição legal, nós temos a jurisdição convencional, convencionada pelas partes. Essa jurisdição convencional ela é temporária e ela ocorrerá quando as partes convencionarem a escolha de um árbitro ou de um tribunal arbitral para a resolução de um eventual conflito. Então, as partes podem optar por uma jurisdição temporária escolhendo um árbitro ou um tribunal arbitral. Nós temos também a classificação da jurisdição quanto aos organismos judiciários que a exercem. Quanto aos organismos judiciários que exercem a jurisdição, nós temos a jurisdição comum e a jurisdição especial. A jurisdição especial é aquela exercida pelas justiças especializadas. Então, a especial, a gente tem aqui as justiças especializadas. Quais seriam essas justiças especializadas? Seria a Justiça do Trabalho, a Justiça Militar e a Justiça Eleitoral. Ao lado das justiças especializadas, nós temos as justiças comuns da União e dos Estados-membros. Então, nós temos as justiças especializadas, que exercem essa jurisdição especial, e nós temos a jurisdição comum, que é aquela justiça comum no âmbito dos Estados e da União. São as justiças comuns da União e dos Estados-membros. Nós podemos classificar a jurisdição ainda quanto à matéria. Quanto à matéria, nós temos a jurisdição penal e a jurisdição civil. A jurisdição penal é aquela exercida na aplicação da lei penal. Então, aquela jurisdição responsável pela aplicação da lei penal é a jurisdição penal. Tudo que não for jurisdição penal é jurisdição civil. Então, nós temos no âmbito da jurisdição civil aquelas causas extrapenais. Tudo que não é jurisdição penal é jurisdição civil. São as causas extrapenais, que vão abranger aí tanto as causas cíveis como constitucionais, as administrativas, tributárias. Então, tudo aquilo que não é jurisdição penal é jurisdição civil, independentemente de se tratar de direito público ou direito privado. A gente tem na jurisdição civil uma característica da generalidade. Ela abrange tudo aquilo que não é jurisdição penal. Podemos classificar a jurisdição ainda quanto à gradação dos seus órgãos. Quanto à gradação dos órgãos, nós temos a jurisdição superior, que é aquela exercida no âmbito recursal pelos tribunais, em virtude do duplo grau de jurisdição, do princípio do duplo grau de jurisdição e da remessa necessária. Então, quando a gente tem aquela competência recursal no âmbito dos tribunais, nós estamos falando da jurisdição superior. Ao lado da jurisdição superior, nós temos a jurisdição inferior, que é aquela no âmbito dos juízos de primeiro grau que vão conhecer originariamente das demandas propostas. Então, a jurisdição inferior é aquela exercida pelos juízos de primeiro grau.
Temos também uma classificação da jurisdição quanto à forma. Quanto à forma, nós temos a jurisdição contenciosa e a jurisdição voluntária. A jurisdição contenciosa é aquela jurisdição propriamente dita, é aquele poder-dever do Estado juiz de declarar e executar o direito de maneira imperativa, substituindo a vontade das partes. Então, quando a gente tem aquela jurisdição já conceituada por nós, aquela jurisdição propriamente dita, nós estamos falando da jurisdição contenciosa. Ocorre que muitas vezes o Estado juiz, ele estará exercendo uma função muito mais administrativa, que não pressupõe a existência de um litígio. Então, quando o Estado juiz está no âmbito de uma gestão pública de interesses privados, alguns interesses privados, em virtude da relevância que representam, eles precisam ser tutelados pelo Estado juiz. Embora seja uma função mais administrativa, o Estado juiz tem essa obrigação de tutelar esses interesses privados. Então, a gente está falando, nesse caso, da jurisdição voluntária, que é uma gestão pública de interesses privados. O nosso Código de Processo Civil traz vários casos de jurisdição voluntária que se enquadram em jurisdição voluntária, como, por exemplo, um pedido de alvará judicial, subrogação, emancipação, a autorização para a venda de bens de incapazes, dentre outros casos previstos expressamente na nossa legislação processual. Bom, voltaremos em um próximo vídeo com esse tema, jurisdição contenciosa e voluntária, para detalharmos um pouquinho mais este assunto. Muito obrigada!